Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Nulacom. Estamos em agosto e vamos falar sobre bem-estar físico no pós-parto. Este episódio vai ter o apoio especial da Mostela. É já a seguir, não podem perder. Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de No Lab Com. Estamos em agosto, um mês quente e nada melhor do que começarmos a falar sobre o bem-estar físico no pós-parto. Para isso, temos duas especialistas de mãos cheias, vocês já as conhecem, mas eu vou apresentá-las novamente. Ao meu lado esquerdo temos a Mariana Abcacis, nutricionista muito conhecida aí por casa. Mariana, é um prazer ter-te de volta. Obrigada o prazer é todo meu. Ao lado da Mariana temos já a nossa obstetra de eleição, Patrícia Silva. Patrícia, bem-vinda outra vez. Obrigada novamente, agradeço imenso o convite. É um prazer nosso. Portanto, temos duas especialistas de mão cheia e nada melhor do que começarmos a nossa conversa com uma pergunta bastante objetiva. Patrícia, vais estrear o nosso palco hoje. Se eu te perguntasse, e vou-te perguntar obviamente, quais são as principais transformações que o corpo da mulher tem ou sofre no pós-parto e qual é o tempo esperado, sendo que em termos cronológicos não há propriamente um do and don't para esta recuperação plena? Efetivamente, no pós-parto, até às 6 semanas o corpo está ainda em recuperação. Portanto, nós não podemos apressar demasiado a recuperação. Todas as mulheres têm o seu timing, não é o mesmo para todas as mulheres. E, portanto, depende da via de parto, depende do peso do bebê, depende do peso que a mãe ganhou ao longo da gravidez. Portanto, há uma série de fatores que vão influenciar efetivamente essa recuperação. Efetivamente, no pós-parto há uma série de situações que nós precisamos de ir compensando durante a gravidez para melhorarmos a recuperação no pós-parto. A recuperação do pós-parto depende do timing de cada mulher. Não somos todas iguais, as mulheres não podem também recuperar todas da mesma forma. Claro, cada gravidez é única, não é? Exatamente, e a via de parto influencia bastante, o peso que se ganha na gravidez influencia bastante, o estilo de vida da mulher ao longo da gravidez, portanto, previamente à gravidez e ao longo da gravidez, nomeadamente a realização de exercício físico, a alimentação que teve, portanto, há uma série de fatores que podem influenciar de forma benéfica ou não essa recuperação. E eu vou pegar no que estás a dizer e vou perguntar à nossa Mariana. Mariana, em termos de pós-parto, quais são os alimentos que são mais recomendados para combater, neste caso, a astenia ou o cansaço e a parte de sou mãe, o meu mundo está a cair porque eu não tenho mãos a medir. E agora? Sim, eu acho que a alimentação no pós-parto pode ser bem mais desafiante do que a alimentação na gravidez. Fala-se muito na alimentação na gravidez e nos alimentos e nos cuidados, e acho que o pós-parto às vezes é um bocadinho esquecido a esse nível e o grau de dificuldade, a meu ver, aumenta muito. Porque quando estamos grávidas, ok, o bebê tem autogestão, eu tenho tempo para mim, para pensar em mim, depois o bebê nasce e principalmente num primeiro filho, depois eu acho que acaba por se ganhar um ritmo diferente, mas num primeiro filho, de repente a nossa vida fica completamente gerida por uma pessoa exterior a nós. E aí a alimentação é mais difícil porque, primeiro, ainda estamos com as alterações hormonais todas que dificultam. Depois estamos sem horários, dormir muito mal, privação do sono, para quem amamenta ainda o desafio da amamentação, e de repente a pessoa percebe que perdeu completamente o controlo da própria vida, dos horários, daquilo que come ou que não come. Onde é que eu estou, para onde é que eu vou, quem é que eu sou? Sim. Não tenho tempo para tomar banho, o que é isto? Exato. Portanto, a alimentação aí pode ser realmente mais desafiante. Não posso eleger um ou dois alimentos que sejam melhores para esta recuperação. O conselho que eu dou é tentar fazer uma alimentação mais equilibrada possível num todo, evitar entrar no erro de começar a recorrer aos açúcares, aos hidratos de carbono simples para nos dar este aparente boost de energia, porque a médio prazo vai virar-se contra nós e vai fomentar cada vez mais o cansaço e estes picos que já são tão típicos no pós-parto. Portanto, é equilibrar a alimentação ao longo do dia, mesmo que a pessoa esteja sem horários certos, ter a casa preparada com opções saudáveis
e, por outro lado, evitar ter tentações é fundamental para que, ok, eu até posso estar sem horários, mas quando vou comer uma coisa equilibrada. Fazer da sopa o maior aliado para o controle do apetite. Isto é uma dica fantástica e é uma dica que eu também tenho que absorver. Sim, que depois não acaba estando grávido, nem estando no pós-parto. Podemos pôr em prática. Dieta, não é? São as raízes da nossa Sim. dieta, portanto, e é fomentar aquilo que nós já tínhamos historicamente atingido na dieta mediterrânica e manter agora na gravidez, no pós-parto. E tentar Mas é um não desafio perder o controle. ainda maior quando falamos de uma mãe que é vegetariana ou vegana, ou o desafio é exatamente igual? Às vezes não é. O desafio pode não ser maior, porque normalmente quem segue um regime vegan ou vegetariano já tem uma disciplina alimentar que ajuda muito a não se perder depois nesta fase. Sim. Quem tem um bocadinho quem tem hábitos alimentares mais anárquicos, ou quem não, se calhar nunca pensou muito nisso, se calhar tem mais dificuldade depois em conseguir equilibrar a alimentação do que quem já tem, lá está, Exato. previamente uma alimentação mais regrada, uma linha mais saudável. Sim, nas e escolhas. as linhas mestres já. Portanto, o que vocês estavam a dizer, e é bastante fundamental, e quando eu sigo as minhas grávidas, é de facto as consultas durante a gravidez e a preparação para o parto, porque depois de facto é mesmo uma preparação para o parto in loco, o que vai acontecer, que tudo desaba, mas de repente, eu tenho ali uns apontamentos. Eu lembro-me, a minha nutricionista disse-me, a minha obstetra, o meu médico de família disse-me para fazer isto. E são os conselhos que são mesmo muito do dia a dia. Normalmente o que nós dizemos é que o pós-parto prepara-se antes da gravidez. Sim. E portanto, porque a partir do momento em que se planeia a gravidez, e é habitual que é ideal que o façam, portanto tudo o resto é muito mais fácil de alinhar para depois o pós-parto ser muito mais fácil também de ultrapassar estes desafios que a Mariana estava a falar. Uma das dicas que eu dou normalmente às minhas grávidas é: aceitem toda a ajuda que possam ter. A mãe quer levar comida, aceitem. Portanto, é porque facilita imenso. Eu, enquanto nutricionista, às vezes digo: atenção, não aceitem tudo, porque depois muitas vezes estas doações da família é em modo de doces, de bolachinhas, daqueles miminhos. Aquela recompensa rápida que falavas. Sim. De qualquer das formas, eu costumo dizer que os hábitos alimentares herdam-se, e portanto, se a mãe já tiver também, já for um bocadinho, tendo em conta esta rotina de dieta saudável, exatamente. Portanto, e que também se pode treinar, não é? Podemos também falar sobre isto e dizer, olha, pode dizer à mãe que este tipo de... A sopa, por exatamente, exemplo, sim, não é? exatamente. Tem quem nos faça exatamente nada como sopa da mãe ou sopa da avó. É uma sopa que eu e os meus amigos conhecemos há anos, portanto eu assino por baixo. E trazer a fruta, trazer os legumes, trazer estas coisas frescas do mercado, que nem sempre no pós-parto se consegue sair para ir comprar, não é? Verdade. E portanto este tipo de ajuda que parece muito pequena, mas que faz toda a diferença. Patrícia, eu vou-te fazer uma pergunta e vou retirar essa pergunta de uma resposta que estavas a dizer. Os tipos de parto não são iguais, temos autócitos, cesarianas, forceps, temos 1001 tipos de partos, temos posições diferentes do bebê, portanto também diferentes tipos de parto. Quais são as principais complicações logo naquelas semanas pós-parto que uma grávida e uma puérpera têm que estar alerta quando tem alta da maternidade? Aqueles que tu dizes, meninas, isto é para virem ter comigo. Exato. Essencialmente é normal que haja sempre uma hemorragia, não é? São os lóquios pós-parto que se mantém há algum tempo. É variável, pode ser alguns dias, algumas semanas em algumas senhoras. O que é que não é habitual? Uma hemorragia mais intensa de novo e de sangue vermelho. Portanto, isso não é necessário, um sinal para procurar ajuda. E, portanto, uma dor que seja constante, que não alivia, ou uma pressão, portanto, há sempre ali uma situação que não é habitual, que não é normal, que nós temos de estar alerta. E isto é o no pós-parto mais imediato, portanto, ali as primeiras semanas. Depois há outros sinais que as pessoas também têm que estar atentas e achar que não é normal ter, nomeadamente as incontinências urinárias, as incontinências fecais, portanto não é normal. Pode haver ali uma fase transitória em que ainda mantenham algumas queixas, também lá está, depende da via de parto, e não é exclusivo dos partos vaginais, atenção. Portanto, nem sempre só os partos vaginais é que têm este tipo de complicações, não é verdade? Muitas até já têm durante a gravidez, simplesmente vão agravando, e que as pessoas também não valorizam, não estão atentas. Tem até uma certa vergonha e pudor, não é?
Mesmo com os médicos, é uma coisa que eu às vezes tento ser bastante free of mind, que é digam qualquer dúvida, mas mesmo estando mais indefesa nessa parte, há uma espécie de pudor e de vergonha com a obstetra, não é? As pessoas desvalorizam, aceitam como sendo normal, como sendo uma consequência habitual e que ou é passageira ou que não precisam de procurar ajuda, portanto, e simplesmente aceitam fazendo parte da vida, fazendo parte de uma continuidade de um parto, e não é verdade. Portanto, podem perfeitamente melhorar E há essas situações. toda uma arma farmacológica e não farmacológica, como a fisioterapia pélvica, que é fundamental e que vocês estimulam até nas vossas consultas. Eu vi em loco, quando fiz o estágio de obstetrícia, e de facto é fundamental. E que deve ser transversal. Sim. Ou seja, não é um pedido de ajuda exclusivo da patologia. Deve ser um pedido de ajuda transversal a todas as grávidas para melhorar quer o seu aspecto durante a gravidez, não? Porque há situações que são fisiológicas, mas que depois podem ter algumas consequências que não são fisiológicas, nomeadamente, por exemplo, a lombalgia, a dor lombar, que é agravada com a posição, com a postura da gravidez e que pode ser melhorada com a fisioterapia. Nós podemos ter uma melhoria da postura daquela grávida só através da fisioterapia, de exercícios adequados, lá está, a prevenção das incontinências urinárias ou fecais, porque muitas vezes tem a ver com a parte óssea e a parte muscular, portanto, que fica ligeiramente alterada com a gravidez, com o peso, com as alterações fisiológicas que são habituais e que algumas senhoras são mais suscetíveis a ter agravamento desta patologia, que muitas vezes até já vem de antes, não é? Portanto, a lombalgia já é uma situação prévia que agrava na gravidez. E, portanto, todas estas situações são melhoradas através da fisioterapia no parto, aliás, durante a gravidez, para não termos consequências no parto, e o pós-parto é uma recuperação muito mais fácil porque a pessoa já vem com o automatismo dos exercícios e com esta dinâmica pré-parto e que vai mantendo de forma automática e que muitas vezes não tem que ser um ensinamento de novo e a pessoa consegue ir gerindo isso à medida que vai tendo uma criança também para gerir. Portanto, consegue fazer os exercícios que já está habituada a fazer em pequenos intervalos de tempo, não é? Sim. Portanto... E são exercícios até que demoram muito pouco tempo, muitos deles, como os exercícios de Kegel, por exemplo. Que é uma coisa muito interessante, que podem ser feitos logo a seguir ao parto. Logo a seguir ao parto. Não tem que ser necessário esperar algum tempo para o fazer. Portanto, quando a pessoa já vem com esse ensinamento, com essa metodologia aprendida e já vem com essas indicações da fisioterapia, já consegue perfeitamente, até durante o tempo que está na maternidade, porque são exercícios que consegue fazer em qualquer posição, consegue fazer amamentar, por exemplo, consegue ir tendo essa consciência e melhora largamente depois a recuperação de pós-parto. Soubemos agora, aqui em exclusivo com a nossa obstetra. Eu vou fazer uma pergunta à Mariana, é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Eu pari. Até foi rápido, foi um parto eutócito, nem custou nada. Mas eu engordei uns quilinhos durante a gravidez. Eu às vezes portei menos bem. Eu quero voltar desesperadamente à minha forma física, até porque tenho alguns projetos que eu quero fazer e o pós-parto está-me a correr bem. Está tudo certo, menos o peso. Qual é a abordagem mais saudável? A palavra saudável é malandra, mas qual é a abordagem mais defensiva para eu voltar novamente ao meu peso? E há algum limite para que eu possa enquadrar uma dieta mais restritiva, estando eu a amamentar? Bem, eu acho que uma coisa que eu digo muito e que vem muito ao encontro daquilo que a Patrícia acabou de dizer é que a melhor recuperação ou a melhor dieta, a melhor recuperação do pós-parto são efetivamente os cuidados que temos ao longo da gravidez, e isso na alimentação é muito notório. Uma mulher que teve cuidado, que aumentou o peso exclusivo da gravidez e não fruto de maus hábitos. Sim. Muitas vezes, quando pensa em começar a recuperação, neste caso especificamente do peso, a recuperação já se deu, porque num instantinho o corpo volta ao normal. Quando nós temos um aumento de, 9, 10, 11 quilos, se calhar no espaço de 3 semanas voltamos ao nosso peso de base. Não é o que acontece muitas vezes, até porque há um certo receio eu estou a amamentar, não posso fazer dietas. Mas atenção, dieta significa, ou deve significar equilíbrio. Portanto, exato, quando dieta alimentar, não é? Quando é que podemos começar uma dieta? Logo, é o antes, é o agora, é o depois, portanto... Sempre.
Não queremos, obviamente, dietas restritivas, não queremos loucuras, não queremos uma restrição calórica e de nutrientes, mas o equilíbrio pode e deve estar presente desde o dia zero. Desde o momento em que a pessoa está no hospital, pode começar a ter esses cuidados, porque depois é muito mais fácil, até porque a amamentação. Fala-se muito, a amamentação faz perder muitas. Temos um gasto calórico superior, portanto ajuda muito na perda de peso. É aí que eu vou buscar os menos quilos. Exatamente, a amamentação dá completamente para os dois lados. Que é, efetivamente, eu tenho um gasto extra de calorias e posso usá-lo a meu favor, mas também há a ideia tão enraizada do eu estou a amamentar, agora não posso restringir-me em nada, que muitas vezes perdem-se aqueles quilos iniciais da saída do bebé, da placenta, líquido amniótico, temos logo uma perda significativa, mas depois temos muitas mulheres que na amamentação aumentam peso exatamente porque têm esta ideia do eu não posso nem pensar. Tem que comer de tudo para o bebê ter aquele aporte. E, efetivamente é uma altura em que o apetite pode estar aumentado. Agora eu posso ter mais apetite e escolher aumentar as minhas doses à conta de alimentos saudáveis. Ou, por outro lado, posso aumentar o consumo de alimentos que não têm interesse nutricional. Sim. E que, em vez de eu conseguir usar a amamentação a meu favor na recuperação, pelo contrário, isso vai se virar contra a mulher. Portanto, é importante ter esta ideia do podemos começar a equilibrar a alimentação a partir do dia zero e não usar a amamentação como desculpa para comermos tudo aquilo que queremos, porque isso vira-se claramente contra nós. E depois fica mais difícil ainda, não é? Vamos afastando cada vez mais do objetivo. E uma coisa que eu me apercebi aí na primeira pessoa, que fala-se muito na gravidez, nos cuidados, a pessoa até pode aumentar um bocadinho mais, mas tem a barriga de grávida e sente-se orgulhosa com isso. E eu lembro-me que foi um choque enorme no meu primeiro filho, ao fim de, sei lá, de uma semana, pensava, e eu não aumentei muito, mas eu olhava para mim ao espelho e dizia, eu passei de ser o centro da atenção do meu marido, da minha mãe, do meu pai, para ser simplesmente a gordinha que anda a passear cá em casa. E que as pessoas chegam, vêm ver o bebê e eu senti-me completamente perdida na minha identidade, no meu corpo. Portanto, eu aí percebi, eu tenho que fazer qualquer coisa para voltar a sentir-me eu. Sim. E isto é muito importante. Sim. A recuperação não é uma questão de futilidade. A recuperação é uma questão de saúde física e mental. Fundamental. De todo, e justificar aqui algumas coisas sobre, por exemplo, a amamentação. Porque o pós-parto é sempre complicado na parte emocional e nem todas as mulheres conseguem amamentar, por vários fatores, e isso faz parte da individualidade de cada uma. E, portanto, muitas vezes qual é o problema? Já acrescida muitas vezes, à parte emocional associada, por exemplo, à incapacidade de amamentar por algum motivo, existe esta questão de dizer, se eu não estou a amamentar, também não vou conseguir recuperar tão facilmente o peso. Não é verdade. A massa gorda é mais difícil perder, por exemplo, na amamentação do que fora da amamentação. E o aporte calórico pode ser, muitas vezes, acima daquilo que era o desejável, que era o indicado para a fase da amamentação. Portanto, não temos que acrescentar este peso à mulher que não amamenta, o facto de não conseguir perder peso tão facilmente porque não está a amamentar. É muito importante desmistificar isto. E obrigado por vocês falarem nisto, porque de facto fatores também significativos na perda de peso no pós-parto, que é a privação de sono. A privação de malandra. Sono. E quando o bebê não dorme? Exato. E quando os estudos não se conseguem fazer? É tortura. São alterações hormonais que são muito significativas, que não permitem que a mulher perca o mesmo peso do que se conseguisse dormir facilmente, não é? E portanto, isto não é uma coisa que dependa automaticamente dela, não é porque ela tem um comportamento ou deixa de ter um comportamento que consegue ultrapassar esta questão da privação de sono. É difícil quando se tem um bebê pequeno ajustar esta parte, não é? E a falta de hidratação, que é uma coisa que eu batalho muito durante a gravidez, que no pós-parto é ainda mais importante pela retenção hídrica típica, e que também há aqui muitas limitações nesse aspecto. É muito difícil introduzir este reforço hídrico que porque pensam que vão reter mais, é isso? Também não se lembram, ou porque comem mais e então enganamos de alguma forma os estímulos do corpo. Mas quando as pessoas me dizem eu agora não posso fazer restrição calórica, eu digo não, muito mais importante do que a alimentação
para a produção de leite é a quantidade de líquidos que nós ingerimos. Tem um impacto muito, muito maior quando as mulheres começam a ficar aflitas. Eu agora vim à consulta, comecei a fazer uma dieta e reduzi a quantidade de leite, pronto logo. E água. Tem conseguido beber líquidos suficientes, porque muitas vezes 2 dias a beber 2, 3 litros e o leite volta outra vez à produção normal. Certo. Portanto, não ter medo de equilibrar a alimentação, mas fundamental, lembrarem-se de beber líquidos. É o mais importante na amamentação. Eu estou a adorar as vossas respostas. Isto de facto para mim é uma delícia. Portanto, lá em casa, meninas e meninos, tirem notas, ouçam vezes e vezes sem conta. Patrícia, nós falávamos dos diferentes tipos de parto. Obviamente que uma cesariana teoricamente será mais violenta que um parto eutócito, um parto por via normal. E dentro dos partos via normal, às vezes nós temos de ter umas ajudas. Fala-nos brevemente sobre as implicações que isto terá no pós-parto. Assim, uma cesariana é obviamente uma incisão abdominal, portanto não é uma via de parto alternativa por algum motivo. Portanto, há sempre muito mais dano, salvo seja, não é? É um dano necessário, mas há um dano diferente de ser um parto vaginal. E, portanto, às vezes a recuperação pode ser um bocadinho mais limitada por esse dano, não é? Porque há sempre um afastamento irregular dos músculos abdominais, portanto, há sempre ali uma situação que nós vamos ser um bocadinho mais agressivos, é uma palavra assim um bocadinho um trauma mecânico, físico, não é? Que aconteceu. Sim, mas pronto, necessário, Teve que obviamente, ser. não é? Exatamente. E claro que muitas vezes na recuperação pode haver algumas limitações. É uma incisão na pele, portanto, é uma situação diferente de um parto vaginal que muitas vezes pode até nem ter nenhuma laceração, nenhuma lesão, portanto, muitas vezes pode nem ter sido necessário suturar. E, portanto, ali sim, há sempre um dano acrescido, há sempre alguma limitação na mobilidade. É uma cirurgia, ponto. Certo. Não podemos mudar as coisas do que são, sim, não é? Sim. E isso pode às vezes ser um bocadinho mais limitativo para a grávida, para a puérpera, neste caso se mexer, para conseguir dar um apoio diferente ao bebê, porque na realidade é uma cirurgia minimamente invasiva, mas que a pessoa tem que se mexer logo a seguir. Certo. Não é? Tem que ter um bebê para tomar conta, portanto. Verdade. E isso é obviamente ali contraproducente, é uma coisa contrária à outra, não é? Já parte um bocadinho de trás versus um parto por via normal. Sim. E portanto só isso já é um bocadinho mais complexo de um parto vaginal, porque efetivamente é mais complicado para as senhoras terem esta mobilidade, terem esta capacidade de dar apoio ao bebê quando têm uma cicatriz, quando têm uma incisão na barriga. Mas lá está, se houver uma preparação pré-parto que lhe permita à senhora ter um bom core abdominal, talvez seja muito mais fácil para essa senhora recuperar do que se não tiver de todo, se tiver uma flacidez muscular, se tiver uma barriga com tónus muito mais laxo, que também é normal na gravidez isso acontecer, não é? Tem de ser potenciado, que tenha, por exemplo, um panículo adiposo muito superior, portanto faz muito mais pressão. Uma prega até, exatamente, sim. naquela cicatriz, no esforço que a pessoa tem que fazer, portanto. E obviamente que cada caso é um caso e todos nós, ou pelo menos algumas das minhas amigas, digo isto, parto vaginal seria o ideal, mas muitas delas fizeram cesarianas e correu tudo bem. Mas é isso que dizes, o pré-parto, a gravidez, a gestação, o preparar, o exercício físico, o bebermos, hidratarmos-nos e também mantermos uma alimentação saudável. E eu agora vou perguntar à Mariana mais um tópico, talvez polémico. Suplementação no pós-parto. Eu vou ter que mudar toda a minha suplementação. Eu fazia uma suplementação durante a gravidez. E agora? Eu vou mudar tudo? Eu de suplementação no pós-parto eu recomendo manter as vitaminas. Há as vitaminas que cada vez mais há vitaminas próprias para o decorrer da gravidez e depois também já há vitaminas que estão mais direcionadas para o pós-parto. Eu acho importante manter, porque de facto é uma altura muito, muito exigente da vida da mulher, portanto não é que a capacidade de absorção esteja comprometida, mas de facto as exigências são
são outras e são maiores, e que muitas vezes a pessoa nem se apercebe logo, mas depois é típico perceber que se calhar a parte nutricional poderia estar um bocadinho comprometida quando passado aí 6 meses o cabelo começa a cair muito, as unhas ficam todas quebradiças, a pessoa acabou por desenvolver uma anemia não no imediato, mas a seguir. Portanto, eu acho que pode ajudar a fortalecer o corpo da mulher. E atenção, uma mulher que amamente durante um ano, se calhar não tem que estar a fazer um ano, até porque depois as próprias exigências da amamentação vão reduzindo à medida que o bebê vai crescendo e depois também vai introduzindo outros alimentos. Portanto, mas pelo menos os primeiros 3 meses pode ser importante manter esta parte do complexo vitamínico e mineral para ajudar a fortalecer. Toda outra suplementação deve ser sempre vista caso a caso, e suplementação desportiva não faz sentido, porque a pessoa está numa recuperação, mesmo que comece o exercício físico, ainda não é com uma intensidade nem com um objetivo de treino que seja necessário suplementação. Sim, a gravidez, sim. Exatamente, seja preciso suplementação desportiva, mas as vitaminas sim, e depois avaliar caso a caso. Patrícia, algum input que um obstetra faça, por exemplo, quando falávamos, é uma grávida que é mais apta ao desporto. Quando é que um obstetra diz, de facto, dá assim um laudo médico e uma carimbada a dizer sim, pode voltar aos treinos sem qualquer limitação? Depende, lá está. Primeiro do que a grávida, a puérpera neste caso, já fazia antes do parto. Portanto, se for uma mulher que já era muito ativa em termos físicos, já mantinha este exercício, pode retomar de uma forma se calhar um bocadinho mais célere do que alguém que não fazia de todo ou fazia de forma muito faseada, não é? Portanto, lá está, o exercício pode ser retomado muitas vezes em fases mais precoces, depende do que é que se entende por exercício. Os exercícios que a ativação do core abdominal e dos músculos pélvicos pode ser uma coisa muito ligeira e que pode ser logo iniciada de uma fase mais precoce. Caminhadas é uma coisa muitas vezes simples e prazerosa, exatamente, sim. E que ajuda a pessoa a ter mobilidade, a sair de casa, não é? Portanto, a componente emocional também está ali um bocadinho presente. Ainda bem que tu dizes isso, de facto, sair de casa, sair daquele ambiente que de facto a pessoa está só para o bebê e de repente, como vocês diziam, anulou-se. Obrigado. Ou mesmo quando não têm apoio, a caminhada é uma coisa que podem fazer com o bebê. Exato, portanto, levar o bebê no carrinho ao ar livre, não é? Exatamente, não há limitação. Não precisa de ser uma grande caminhada, uma caminhada intensa durante muito tempo, mas fazer se calhar uma pequena caminhada todos os dias de uma forma muito linha reta com o bebê, ter este apoio, este apanhar, ver outra realidade fora daquelas 4 paredes, ajuda na parte emocional, ajuda a pessoa a sentir-se ativa novamente, a mexer-se, e portanto são pequenos passos que nós podemos fazer em fases muito precoces do puerpério. Claro que depois há a recuperação total ao final das 6 semanas, habitualmente, não é? Que aí já nos possibilita fazer um exercício um bocadinho mais vigoroso, exatamente, não é? Mais intenso, ou seja, não é? Mas dentro das suas limitações. O exercício aeróbico, desde que não tenha um grande impacto, é permitido fazer já nessa fase, e muitas vezes até pode ser antecipado se a pessoa tiver uma recuperação mais rápida. Lá está, a via de parto é muito significativa. É fundamental aqui, exato. Sim. E portanto conseguimos ter, desde que não haja um impacto, conseguimos ter já uma mobilidade que permita à senhora efetivamente começar a sentir-se mais ativa, portanto uma coisa gradual, progressiva, e portanto vão fazendo estas coisas, mas com a orientação da fisioterapia pélvica, por exemplo, é muito mais rápido conseguirem atingir esse patamar de iniciar ou reiniciar o exercício físico, por exemplo. Obrigado pela resposta. Mariana, o nosso tempo está quase a acabar, mas eu preciso de fazer esta pergunta. Quais são os principais mitos que tu encontras nestas dietas pós-parto, em que te chegam ao teu consultório e dizem eu li que eu devia comer brócolos, eu li que devia comer X ou Y porque faz muito bem ao bebê e tu de repente o teu mundo cai? Não, é mais o contrário. O que eu vejo que esses mitos ou essas ideias pré-definidas é ao contrário, vou comer isto e tudo vai fazer cólicas ao bebê. Então de repente a mulher está literalmente só a comer doce e bolachinhas porque as laranjas é porque faz aquilo, porque os lácteos é porque faz outra coisa. Porque o bebê pode fazer alergias que nem sequer está ainda documentado pelo pediatra, portanto isto tem que ter uma orientação médica. É mais, cortam uma série de alimentos com medo que faça cólicas ao bebê, mas curiosamente normalmente não cortam
os alimentos mais prejudiciais e mais açucarados. É Para uma elas, série de não é? outros. São os mais especiais para Exato, elas é próprias. quase uma oposição a assim. Portanto, é o que eu digo sempre: no pós-parto não há restrição, já não temos que ter o cuidado com as saladas mal lavadas, com as carnes mal passadas. Portanto, podemos ter uma alimentação muito mais livre. Bebidas alcoólicas continua totalmente contraindicado se a mulher estiver a amamentar. De resto, pode começar a beber um copinho de vinho de vez em quando, com moderação. O café pode influenciar, não é proibido, mas, por exemplo, um bebê muito agitado pode fazer sentido, dou de mamar primeiro e tomo o meu café a seguir, Mas lá porque está, assim. o Uma bom ótima senso, dica. Não é o bom senso que deve imperar na gravidez e no pós-parto. Mas que de resto não há restrições, portanto, se eu gosto de comer aquilo, se é saudável, posso, não tem problema. As cólicas dos bebés vêm da maturação normal e fisiológica do sistema digestivo do bebê. Portanto, infelizmente não há uma fórmula milagrosa para que os bebés não tenham cólicas. Há bebés que têm mais cólicas do que outros, mas muitas vezes é uma sensibilidade do próprio bebê e não a alimentação da mãe. A alimentação da mãe tem um impacto muito pequenino Não nas há cólicas, estudos que mais Ainda não até há do que a esta parte científica a alimentação. O apoiar. stress da mãe pode provocar muito mais cólicas num bebê. Ou a mãe estar nervosa a amamentar, o bebê engole mais ar, isso tem um impacto muito maior nas cólicas do que a alimentação. Portanto, podem comer saudável, incluir legumes à vontade, fruta à vontade, que isso não vai provocar cólicas ao bebê. Eu adorei estas respostas. Meninas, obrigado mais uma vez. Foi um episódio excepcional. Eu estou certo que nos vamos voltar a encontrar. E agora é tempo para nos despedirmos. Estamos em agosto, eu sei, já tenho a toalha e o protetor solar na mão. Mas antes, vamos nos despedir e mandar um beijinho especial para a Mostela, que nos ajudou hoje a fazer o programa. Nós os dois voltamos a encontrar certamente num próximo No Lepcom.